ver a saúde do Capitão Kirk, que é um espectrômetro de massas. É, eu não só acredito piamente nisso, mas eu tomei esse slide aí como uma motivação que essa motivação no nosso laboratório é chegar aí, é fazer um espectrômetro de massas, ver a saúde do Capitão Kirk. Então, da mesma forma que eu acreditei que os computadores vão evoluir e vão poder uh, rodar uma análise proteômica ao final do doutorado, eu acredito que eu vou ver isso acontecer. Eu vou ter um espectrômetro de massas na mão de um sujeito, ele vai escanear o seu corpo e ele vai dizer o seu estado de saúde. Eu não só acredito nisso, como eu quero fazer parte disso. Então, apesar de eu estar falando de proteômica shotgun, que análises de peptide spectrum matching, que é o feijão com arroz aqui, na proteômica, eu diria que 95% da proteômica é isso. Um pouco antes de eu entrar aqui no funcionamento do Pattern Lab, existem vários esforços de nosso laboratório para chegar nesse patamar. E talvez um dos projetos mais conhecidos no nosso laboratório seja o Diagnomass. Então, quantos espectros que nós não estamos identificando? O Magno deu um exemplo muito interessante, porque ele mostrou aqui que tinha um espectro maravilhoso, onde trocava só um aminoácido, a ferramenta de busca não pegava. Por que ela não pegava? Porque não estava no banco de sequências. E aí, com uma ferramenta de novo sequencing, ou se você for no braço, você consegue identificar aquele espectro de massas. Imagina aí no caso do Giuseppe de glicosilação. Imagina, Giuseppe vai dar uma aula para a gente aí de glicosilação, que eu estou looking forward to it. Mas imagina quanta coisa que ele deixa de identificar. E fora aquelas moléculas que não geram uma fragmentação muito bacana do espectrômetro de massas e a gente não identifica. Então, eu tive um trabalho recentemente publicado na Journal of Proteomics, que é um dos trabalhos que eu produzi, né, claro, eu com um grupo, né, que eu acho que eu mais me identifiquei com ele agora. O trabalho é sobre bactéria resistente. Tudo bem, eu não vou entrar nos méritos da bactéria resistente, porque, assim, a prioridade da OMS e tal, mas meu interesse não estava na bactéria resistente. O meu interesse estava nos dados. O, o desafio foi comparar uma Acinetobacter baumannii resistente e uma suscetível à polimexina B. Então, a gente pegou esses dados, a gente tem uma colaboração com o LACEN e nós tivemos acesso a, eu acho que foram, eu não vou saber precisar, mas cerca de 20 amostras de bactérias resistentes e 20 não resistentes a esse antibiótico, e a gente rodou no Pattern Lab. E no Pattern Lab, que nem vocês vão ver, tem um módulo chamado Búzios. Búzios nada mais é do que um PCA. Ah, por que então você deu o nome de Búzios e não de PCA? Foi uma espécie de uma brincadeira, porque quando você... Acho que todo mundo sabe aqui que é um PCA, né? Que a gente geralmente faz aquele gráficozinho de bolinha, e aí uma condição vai para um lado, a outra vai para o outro, você fala, uau, separa. E às vezes, eu chamei esse módulo de Búzios, vocês já vão ver ele funcionando aqui, porque às vezes nós precisamos dar uma interpretação nos dados. Como, por exemplo, eu tenho aqui dados de pessoas com tumor e dados de pessoas controle. E aí eu coloco aquele no Búzios e não separa tumor do controle. Eu estou, mas por quê? E aí, de repente, eu vejo, peraí, tem um padrão aqui. Essas amostras que foram para um lado foram preparadas numa semana e as que foram para o outro foram preparadas na outra semana. E aí você pega até um problema de preparo de dado, que às vezes o reagente que usou, a forma, às vezes foi outra pessoa que preparou, outra metodologia, e o dado está te dizendo, então, que essas alterações são as mais evidentes são devido ao preparo de amostra ao invés do tumor e do não tumor. Por falar em tumor e não tumor,
Eu quero contar um outro caso aqui para vocês, que vem do laboratório da doutora Ana Gisele, do Richard. Durante quando eu terminei o meu doutorado, eu tive o prazer de colaborar com Gisele Brunoro. Ela era uma aluna de pós-graduação, orientada pela doutora Ana Gisele, e a, a Gisele, a Brunoro, vou chamar assim de Brunoro. A Brunoro, ela estava estudando câncer de mama. E ela tinha um experimento muito interessante, que era baseado em nipple aspirate fluid, que é um fluido que sai da mama. E ela tinha um experimento pareado, ou seja, ela, né? Ela em colaboração com, acho que era o Dante, né? Não me lembro o nome do médico que estava associado. Bom, eles adquiriam o nipple aspirate fluid da mama com câncer e da mama que teoricamente é saudável, né? Eu sempre falo teoricamente, o controle, porque vai que a outra também tem, né? Então, da mama controle, eu vou chamar de mama controle. E na época, a gente ainda estava vivendo aquela época da eletroforese bidimensional e a Ana ela já tinha migrado por, eu não sei se é DAID ou DIGE, não sei pronunciar esse negócio até hoje, mas essa técnica, é DAID ou DIGE? DAID. É uma técnica, seria, vamos dizer assim, o estado da arte em eletroforese bidimensional, porque você marca a sua proteína com diferentes fluorófilos. E você pode, então, juntar amostras e correr no mesmo gel, mais ou menos como hoje em proteômica shotgun, no TMT, iTrack, essas coisas, né? O legal ali é que você faz no mesmo. Então, você reduz muito a variabilidade experimental, porque é a mesma eletroforese, você tem diferentes amostras ali na mesma eletroforese. Aí, com um scanner especial, você consegue iluminar só aquelas aquela condição biológica. Bom, enfim. Então, eu me lembro que ela estava tendo muita dificuldade em analisar o dado, porque tem uma etapa nessa comparação de eletroforese bidimensional, e eu acho legal, só um parêntese, uh, essa época, porque aquilo dali nos dava uma imagem do que estava acontecendo, e isso talvez não tivesse ficado tão evidente a grande descoberta que a gente fez se a gente não tivesse usando eletroforese bidimensional. Então, a segunda etapa dessa análise de eletroforese bidimensional é você alinhar os géis, porque tem vários géis, e aí ele pode correr um pouquinho diferente do outro e tal, e aí você tem um programa que, para fazer a estatística do que está mudando, ele tem que associar os diferentes spots nos diferentes géis. Então, tinha essa etapa de alinhamento. E essa etapa de alinhamento não estava sendo concretizada com eficiência. E então a Gisele teve uma oportunidade de ir para a Alemanha também, e ela teve a oportunidade de analisar, gerar os dados utilizando a técnica de proteômica shotgun dessas amostras. E a técnica também, o algoritmo que eles estavam usando na época, eu não me lembro o nome do programa não, mas partia de um princípio, ou tinha uma motivação muito parecida com a do DAID, onde tinha que alinhar as cromatografias para depois ver o que mudava nas cromatografias. Eu não me lembro do nome do programa não. E também não estava dando uma coisa muito legal. E, de repente, conversa para cá, conversa para lá, olho no dado, senso crítico, debruçando sobre os dados, a solução veio. Porque aí se percebeu que os géis eram muito diferentes de paciente para paciente. Mas quando se comparava a mama esquerda, a mama controle com a mama doente, os géis eram muito parecidos. As diferenças eram muito sutis. Então, daí que surgiu a ideia, né, de fazer uma análise pareada, a gente mudar todo o framework estatístico para fazer uma análise pareada. E aí os resultados começaram a fazer sentido.
Então, quando a gente está trabalhando com, não é cultura de célula, né, com coisas assim mais humanas, se conseguir fazer um experimento pareado, é um bônus. A gente tem um rodando agora no laboratório que é pareado, que a Amanda está estudando os efeitos de fotoenvelhecimento, e é bem interessante esse dataset. Está submetido, aonde para isso a gente recrutou caminhoneiros, a Amanda Camilo. Desculpa, motoristas profissionais, né? Porque eles passam o dia dirigindo e é só um lado pega mais sol do que o outro. Então a gente coleta, ela tem uma maneira de coletar a pele, que a gente coleta a pele mais exposta ao sol e menos exposta ao sol da mesma pessoa. Então isso é um experimento pareado bem bacana. Mas vamos ao que interessa aqui então. Eu não concluí o da bactéria resistente, né? Eu fui abrindo um parênteses, agora eu tenho que fechar o último parênteses, da bactéria resistente, a polimexina com a não resistente. Então, voltando ao Búzios, que foi onde eu comecei essa conversa toda. Eu rodei os dados no Pattern Lab, vai dar boa, e eu estou vendo lá o Búzios e tudo misturado, os pontinhos azuis com os pontinhos vermelhos, não tinha uma separação óbvia. Não tinha uma separação óbvia. Eu olhando assim, mas será que tem a ver com o grau de resistência? Olhava assim, nada, tudo uma sopa de pontinho, uma sopa de pontinho. Não, mas dia de preparo não tem a ver, porque foi tudo preparado no mesmo dia. E olhando assim, vamos ao Diagnomass. O Diagnomass, ele é um programa que ele não tem o viés da ferramenta de busca. Então, aí por sinal, Giuseppe, falando nisso, eu também comecei a ler vários artigos de bactérias que criam resistência devido a modificações pós-tradicionais, puxando a sardinha para a proteômica, né? Então, eu acho que a vigilância sanitária do futuro tem que ser por espectrometria de massas. Mas as coisas mais importantes a gente não está identificando. Muitas vezes, eu só vou identificar nessa abordagem que eu vou mostrar para vocês, que nem o Magno já disse, o que está no banco de dados. Eu não vou descobrir uma proteína nova. Como é que, quer dizer, usando essa metodologia que é a usada em 95% das vezes da proteômica. Porque essa metodologia, eu estou comparando espectro teórico proveniente do banco de dados versus experimental. Se os mecanismos de resistência têm origem a um perfil de modificações pós-tradicionais, ou trocas de aminoácidos, ou outras coisas, aquilo não vai se tornar tão evidente. Não vai se tornar tão evidente, ou às vezes eu posso até ser levado a conclusões equivocadas. Como, por exemplo, imagina que eu tenho uma proteína e a resistência acontece porque trocou um aminoácido aqui. Pelo fato, imagina que na situação A e na situação B, essa proteína tem o mesmo número de cópias. Mas se esse aminoácido trocou, eu vou identificar diferentes regiões dessa proteína, mas eu não vou identificar aquela região da proteína ali. E aí eu posso ser levado a concluir que essa proteína daqui diminuiu a abundância, então a resistência ocorre porque essa proteína daqui tem uma abundância menor, mas não é nada por causa daquilo, porque eu estou identificando menos a corrente iônica associada a ela, dependendo de como eu faço análise, né? Tem diferentes formas de fazer análise, ou às vezes eu estou analisando somente determinados peptídeos da proteína e tem um aqui que eu identifico, que eu não identifico. Então, tem várias coisas que podem ocorrer que, de repente, aqui eu identifico, porque é o que está no banco de dados, mas o da resistência eu não identifico, eu sou levado a concluir que essa proteína daqui alterou, e não é nada disso. Então, todos esses artefatos precisam estar... a gente precisa estar esperto a isso, quando a gente está analisando dado proteômico. Eu vou mostrar isso aqui em dados de label free, que às vezes no Pattern Lab você tem uma proteína, ele colore
se os peptídeos daquela proteína estão aumentando ou diminuindo. Então você tem peptídeo está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Esse peptídeo está diminuindo, esse está aumentando, esse está aumentando. Como é que um peptídeo no meio da proteína vai diminuir a abundância? Mas vamos lá, né? Concluindo, então, a história da bactéria resistente, quando a gente colocou no Diagnomass que ele agrupa, como é que ele funciona? Ele agrupa espectros que são parecidos, e aí ele vê o que está numa condição que não está na outra, baseado em espectros, não baseado em identificações, baseado em espectros. Teve uma separação perfeita do que é resistente do que não é resistente, sem o programa saber nada de resistência, separou. Então, a mensagem da resistência está lá. E o mais bacana é que o Diagnomass conversa com o PetterLab, então eu consigo importar as minhas identificações e aí eu consigo botar o dedo no espectro e falar, olha, eu tenho aqui 50 espectros que não são identificados pelas ferramentas de busca, estão presentes em todas as replicatas biológicas da situação resistente, então são importantes, não são identificados, então isso aqui que é o importante. Já me bota de frente para o gol. Mas é claro que para chegar nisso, também primeiro tem que ver o que você identifica para depois dizer, isso aqui é novo. Aí sim a gente está chegando perto do novo. Mas vamos lá então. Esse programa ele está disponível gratuitamente. Ele é um programa que já tem mais de uma década, mas esse né, é um programa que ainda está vivo dentro do nosso laboratório e sempre tem atualização, uma atualização por mês, geralmente, ou um featurezinho novo, alguma. Então, eu gosto de dizer que ele não é um programa feito pelo nosso laboratório, mas ele é um programa que é moldado pela comunidade proteômica. Porque não é o nosso laboratório que fala, eu vou criar esse feature aqui, ninguém vai usar esse feature. Por sinal, como tem muitos alunos assistindo, algumas mensagens do Johnny Yates que eu aprendi aqui, que eu acho que é mais importante eu compartilhar isso. Quando eu estava no final do meu doutorado, eu virei para o John e eu falei assim, John, eu vou terminar o doutorado e eu não sei o que eu faço. Quer dizer, eu vou continuar, eu vou fazer um pós-doc, mas o que eu faço? Eu tenho duas opções aqui e eu vivo esse dilema. Eu posso ir para um laboratório onde estão gerando os dados ali, como a Fiocruz, ali na UFRJ, onde tem o pessoal que está na espectrometria de massas, ou eu posso ir para um laboratório focado em computação. Eu posso ir ali para o departamento de computação da UFRJ, de repente para a LNCC, de repente para... O que você sugere? Aí ele virou e ele falou assim, olha, Paulo, eu sugiro que você vá para o laboratório que estão gerando os dados. Porque o problema está ali. O desafio vai sair dali. A novidade está ali. Se você for para a ciência da computação, você vai fazer uma coisa que é 5% melhor, que é 5% mais rápido, que é 5% mais eficiente, ou 10%, sei lá. Você vai fazer um programa que é um pouco melhor do que os outros. Mas se você tiver imerso aonde estão as perguntas, aonde está a geração de dados, você vai ser o primeiro. So be the first. Foi isso que ele falou, então está perfeitamente. Então, esse programa ele vem sendo atualizado, pelo menos uma vez por mês ele tem uma atualização, alguma coisinha. E a última publicação dele foi em 2022, foi um Nature Protocols em 2022 desse programa. Aí eu acho que a penúltima foi em 2016, que também foi um Nature Protocols, em cima dele. Então vocês podem ir patternlabforproteomics.org. Eu vou escrever aqui no WordPad para que todo mundo possa... no Word. Tentar escrever aqui bem grande aqui. Tá bom.
bastante tempo, www. Vou dar um zoom. www. Não está escrevendo. You can't make changes to the selection lock. Bom, não sei, deixa eu... patternlabforproteomics.org, tá? Você vai ali, você faz o download do programa e ele... Já vou responder a pergunta, não, a gente não vai fazer ele para Mac, tá? Só funciona em Windows. A gente não tem força de trabalho suficiente para portar esse programa para o Mac. E eu vou começar falando aqui que ele tem um Universal Load. Ele vai carregar desde raw file a resultados de busca. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui load e eu vou pegar aqui o que seria o resultado de um arquivo, de uma análise proveniente da plataforma de espectrometria de massas, que é um arquivo .raw. Então, eu estou criando aqui, eu estou carregando um arquivo aqui, nesse caso é um .raw proveniente de uma análise de algum tumor cerebral. Então, estou vendo aqui a cromatografia no tempo, tá? A gente tem uma cromatografia em uma análise cerca de um pouquinho mais de 2 horas, então o eixo X é o tempo, o eixo Y é a intensidade relativa, que significa corrente iônica naquele tempo, né? E eu olho essa cromatografia e eu fico tranquilo com ela. Por quê? É claro que o Richard vai dar uma aula de cromatografia aqui. Se eu começar a falar muito de cromatografia, ele daqui a pouco me joga o livro. Mas o que eu vou prestando atenção aqui? Volta lá, os caras fizeram uma pista, tem 3 quilômetros a pista. Aí tem pista de skate, tem um isolado. Lugar para bater o dedo aqui, nosso. Não, se liga, tá correndo, meu. Mó solzão, ó. Bom, vamos lá. O que eu estou olhando aqui na cromatografia é o seguinte. O que não pode acontecer é que eu estou vendo aqui um negócio aqui, de repente a corrente iônica vai a 0 e depois volta. Eu tô olhando por features bem marcantes aqui, porque eu tenho uma coisa alta que fica se repetindo com o mesmo espaço. Isso aqui é o que eu espero ver de uma cromatografia. Tá? Qualquer coisa fora disso. E também, o legal aqui é que eu consigo ver os espectros de massas. Então, eu vou clicar aqui em qualquer ponto da cromatografia, e o que apareceu aqui embaixo é um espectro de massas, um survey scan. Como é que eu sei que é um survey scan? Para início de conversa. Porque está escrito aqui Full MS. Sempre que tiver escrito Full MS, é porque isso daqui não é um MS2. É um espectro bonito. Deixa eu dar um zoom aqui nele. Por que é um espectro bonito? Tá? O que eu espero ver de padrão aqui? Ele tem a maioria, ele tem picos que são altos aqui, separados, altos. O que eu não quero ver? Eu não quero ver todos os picos da mesma altura. Todos os picos da mesma altura e poucos picos. Esse aqui tem muitos picos, mas são separados, em vez de vários picos assim, tipo, parecendo um código de barra, todos da mesma altura. Então, isso aqui é um espectro legal. Eu posso dar um zoom aqui. Eu vou dar um zoom num desses picos aqui. E aqui tem o famoso envelope isotópico. Então, aqui a gente tem um peptídeo, e olha só que interessante. Provavelmente a gente tem outra coisa aqui, tá? Então, a gente tem 2 peptídeos aqui que tem quase que a mesma massa molecular, é o mesmo estado de carga aqui, né? Porque a diferença desse para esse aqui é de 0,5. Então, eu acho que o Fábio, ou alguém falou de TMT aqui, o iTrack. Não sei se alguém falou de iTrack, TMT. O Fábio falou de tudo, né? Qualquer coisa que eu for perguntar, eu já falar, o Fábio falou disso. E aí, isso aqui não costuma acontecer com muita frequência, não, tá? Mas
Mas esses marcadores isóbaros, bom, eu só vou fazer a ressalva para os que acompanharem aqui. Os marcadores isóbaros, você vai fazer a quantificação deles no MS2 por íons reporters. Nesse caso daqui, eu tenho dois peptídeos que estão sendo coisolados pelo espectrômetro de massas. O espectrômetro de massas ele precisa isolar esse peptídeo para dissociar esse peptídeo. Mas tem dois peptídeos aí. Então, esses dois vão ser coisolados e cofragmentados. E isso daí, para quem está usando o TMT, o eye track, que são esses marcadores, isso pode gerar problemas. O PetterLab é capaz de reconhecer esses casos onde você tem cofragmentação de peptídeo. Ele é capaz de identificar os dois peptídeos no mesmo espectro. Aqui eu tenho um espectro com dois peptídeos que estão cofragmentando. Ele é capaz de identificar os dois. Quando está fazendo quantificação Oi? Quando está fazendo quantificação por TMT, esse espectro daí ele descarta. O espectro de MS2 ele descarta. Mas vamos lá. É só para ter uma ideia que com isso daqui eu consigo vislumbrar o meu espectro de massas. Consigo abrir, eu consigo ter uma ideia de como está. Se eu clicar aqui, eu apenas cliquei a seta aqui para a direita uma vez e o perfil de espectro mudou, o espectro aqui mudou, mas esse aqui é um full MS2, ou seja, isso aqui é um espectro de massas em tandem. O íon cuja razão massa-carga de 672,8855 foi dissociado utilizando essa metodologia de HCD. E aqui eu tenho um espectro muito bonito para fazer de novo sequencing na mão, inclusive. Então, o importante é sempre você ter esse acesso e essa familiaridade com os dados. Com base nisso, uma vez que eu olhei os meus dados, a gente tem uma ferramenta também que pode sugerir aqui quanto à qualidade dos dados, mas hoje eu só estou focado no PatternLab. Então, essa corrida daqui teve 19.361 espectros de MS1, 21.179 espectros de MS2, totalizando 40.540 espectros. Provavelmente foi um Q Executive Plus, então, que fez essa corrida daqui. Bom, de posse disso, eu não tenho acesso à internet aqui, mas seria fazer o download do banco de dados, do famoso banco de dados. E, geralmente eu vou para o site www.uniprot.org e lá você escreve o nome do seu organismo e você vai poder baixar as sequências daquele organismo que você vai utilizar para confrontar aqui com os espectros experimentais. Baixando o banco de dados, a gente chega na ferramenta de busca em si. Então, eu vou aqui no Identify. E aí tem Peptide Spectrum Matching, que o que eu vou estar conversando com vocês até às 5 horas. E tem uma outra ferramenta ali, que é para de novo sequencing, que eu não vou entrar em detalhes hoje. Então, vamos fazer o dia a dia da proteômica, que é o Peptide Spectrum Matching. Eu vou chegar aqui, Peptide Spectrum Matching. E aí aqui, as primeiras versões dos programas, tinham vários parâmetros que nunca tinha que mudar. Então, para simplificar a interface gráfica aqui, você simplesmente escolhe o equipamento que você está usando. Então, na nossa época, a gente ainda falava assim, esse é um equipamento high-high, ou esse é high-low, ou esse é low-low. Hoje em dia, praticamente tudo é high-high, né? High-high é o seguinte, tipo um Orbitrap. Você está usando um Orbitrap, ele vai te dar um espectro de massa de alta resolução. Então, aí tinha o high-low. Eu pegava o MS1 no Orbitrap e o MS2 no LTQ. O low-low era só LTQ trabalhando. Eu vou pegar aqui, então,
eu vou fazer uma análise bem simples com vocês aqui, uma busca bem simples, só para vocês verem a coisa funcionando. Então, eu vou pegar aqui um high, que foi feito no Q Executive, é só uma injeção de BSA, de soralbumina bovina. E aí eu vou filtrar e eu vou selecionar aqui, então, o diretório. Acho que eu já deixei aberto aqui para ganhar tempo. Não. Não, acho que eu já tenho aqui BSA. Eu vou apagar aqui alguns arquivos. Então, eu tenho aqui aquele arquivo de BSA. Ó. Eu vou abrir ele aqui, ele não vai abrir no Pattern Lab de default, não, que tem um programinha aqui. Mas esse aqui, ó, é a corrida de BSA. Eu vou analisar esse dado daqui. Então, eu vou entrar com o diretório onde está o programa. E aí eu tenho que entrar com o banco de dados. O banco de dados, eu poderia simplesmente pegar a proteína BSA, botar aí, e aí eu vou, identifiquei o BSA. Claro que eu identifiquei o BSA, eu só tenho o BSA no meu banco. Então a gente tem que sempre estar desafiando a ferramenta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o BSA, a sequência do BSA, e eu vou baixar todo um banco de dados de um outro organismo, o P. furiosus, por exemplo, e eu vou colocar lá. Então, teoricamente, eu não deveria identificar nenhuma proteína, eu só deveria identificar o BSA. Só isso. Eu tô tentando me convencer que a ferramenta de busca funciona. É sempre bom, quando você estiver trabalhando com um programa novo, você fazer esses testes. Eu estou trabalhando com, sei lá, E. coli. Deixa eu pegar um banco de dados de cruze aqui, eu vou rodar aqui para ver se eu vou identificar a proteína de E. coli em cruze. Não é para você identificar, né? Então, faz esses testes para ir ganhando essa vivência com o programa. Então, eu vou selecionar o banco de dados aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Eu vou abrir o banco de dados para vocês verem aqui. Eu selecionei o banco de dados, tá? O banco de dados nada mais é do que um arquivo texto. Olha só, eu vou abrir para vocês. Open with. Aqui não tem o Notepad++. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Tá aqui. Always. Tá, então, olha só, o que é esse banco de dados aqui? Eu tenho a sequência da albumina que foi comprada, que é essa albumina aqui da Biolabs. Aí, ó, eu tenho um bando de sequência de contaminante, queratina, porque alguém, assim, no preparo da amostra, ela pode ser contaminada com queratina. Ó, um montão de contaminantes. Tem vários bancos aqui que o Pattern Lab já tem de default. Ele tem um histórico de 127, depois a gente atualizou ele numa última versão aí, que acho que o Richard, você que forneceu aí um banco, e aí você também pode escolher esse banco aí como default para usar como banco de contaminante. E aí depois, olha só, é muita proteína que tem aqui. Vocês podem notar que eu tenho proteína aqui, ó, do P. furiosus também. Então tem todo o proteoma do P. furiosus nesse banco daqui. E observem que para cada proteína, aqui, por exemplo, essa P81412, aí eu tenho a descrição da proteína, eu tenho a sequência da proteína, e aqui eu tenho um reverso. Esse reverso ele serve para guiar o programa, para ele saber o que é errado. Eu preciso saber o que é errado para eu modelar essa distribuição de errados para conseguir chegar no que é certo. Então, isso aqui é tudo muito importante. Tá? Só para mostrar para vocês terem uma ideia do que é esse banco de dados. Então, com isso, eu tenho todos os elementos para já disparar uma busca aqui. O IADA aqui para identificar espectro multiplex, que nem o que eu vou deixar o IADA desabilitado, que fica mais rápido a busca. Eu não vou entrar em detalhe nos parâmetros, porque eu só tenho mais 15 minutos aqui. Então, eu só quero dar um apanhado com vocês do que isso pode fazer. Modificações. Então, tem várias modificações que vocês podem botar aqui. Tá? Eu só vou botar aqui, por exemplo, oxidação da metionina.
Eu não vou nem botar carbamidometilação da cisteína, porque eu não me lembro se isso aqui está carbametilado ou é o carbamil... essa outra aí. Deu branco agora. Então, só botei oxidação da metionina. Beleza, está buscando, tá? Então, aqui, essa tela preta, ela mostra o progresso da busca. Ainda está lendo o arquivo. Deve demorar 1 minuto. Não, ele está buscando um outro diretório. Deixa eu parar aqui. Acho que eu entrei com o diretório errado, eu não entrei com o diretório do PSU. Deixa eu botar ele aqui de novo. Eu entrei com outro diretório. Desculpa. É esse diretório aqui que eu quero buscar. Eu entrei com outro. Aí ali tem arquivo pra caramba no diretório que ele estava. Deixa eu botar aqui o diretório. Select folder, beleza. O banco de dados. É esse aqui. Ok. Hi. E vou... Tá bom, vai com isso aí mesmo. Vou disparar a ferramenta de busca. Beleza, está buscando aqui o BSA. Tá? Ele está dizendo aqui o nome do arquivo que ele está buscando. Ele está lendo o arquivo. Já deve terminar. O tempo dele ler, a busca é muito rápida. 91% pronto. Aí depois ele vai filtrar os dados e já vai me entregar um resultado prontinho. Isso daqui você não precisa fazer arquivo por arquivo. Quando vocês estiverem trabalhando com uma análise grande, basta você apontar o diretório central e ele vai entrando em cada subdiretório e vai fazendo a busca para vocês. Então, isso é um processo bem automático. Aqui, nesse caso daqui, ele está dizendo que ele identificou 3 proteínas. Eu só injetei BSA, mas ele está dizendo que ele identificou 3 proteínas. Aqui seria a lista de todos os arquivos que ele buscou, ou todos os diretórios que ele buscou. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o resultado. Então, vou clicar aqui para ver quais são essas 3 proteínas. Beleza. Então, ele identificou contaminante de tripsina. Faz sentido? Faz. Eu usei tripsina, pode ter ocorrido uma autólise. Então, tripsina é justificável aqui. Aí eu tenho aqui o da empresa, que eu comprei, e um contaminante aqui, que nada mais é do que sorobumina bovina. Então, essas 3 proteínas aqui se resumem a uma. Na verdade, descartando tripsina, isso daqui, essas duas aqui, são a mesma coisa, é o BSA. Eu ainda tenho 10 minutos, então vou passar 2 conceitos aqui que são muito importantes. Se eu conseguir abrir isso aqui, já estou tanto tempo sem abrir as coisas nesse notebook aqui, que agora ele... Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Não continuo. Skip for now. Beleza. Tá. A primeira pergunta que vem, que é bem típica, é quantas proteínas foram identificadas na amostra? Tá? Essa é uma pergunta muito típica que a gente recebe. Então, esse conceito tem que ser importante, é fundamental, porque num experimento de proteômica shotgun, o que a gente está identificando são peptídeos. E com essa informação, a gente vai inferir as proteínas. Então, o que eu quero introduzir aqui é o conceito de máxima parcimônia. Nesse caso daqui, vamos dizer que eu tenho a proteína A e proteína B na minha amostra, e eu identifiquei esses peptídeos daqui.
Então, eu sei que a proteína A está na minha amostra e eu sei que a proteína B está na minha amostra. Mas nesse caso daqui, aonde eu tenho peptídeos que são compartilhados, eu não sei se a A está na minha amostra, eu não sei se a B está na minha amostra. Pode ser que as duas estejam, mas pode ser que apenas uma esteja presente na amostra. Então, esse é o conceito da máxima parcimônia. É o número mínimo de proteínas que explicam todos os peptídeos que eu identifiquei. Então, é isso que me deixa um pouco frustrado, porque a primeira pergunta é, e aí, mas quantas proteínas deu? E às vezes alguns artigos só falam assim, identificamos tantas proteínas. Sempre use como métrica de poder da tua análise o número de peptídeos. Isso é uma coisa mais real, porque no final é isso que eu estou identificando. Em, em casos, dependendo do organismo e o banco de dados que você tá estudando, você fala assim, eu estou trabalhando com a amostra humana, mas, de acordo com a máxima parcimônia, eu identifiquei 5.000 proteínas, mas pode ter até, sei lá, 9.000 proteínas que possam estar presentes nessa minha amostra de acordo com esse banco de dados. Então, o número de proteínas no experimento proteômico, ele pode, você não consegue precisar, você faz essas duas precisões, de acordo com a máxima parcimônia, é isso. Mas pode ter até esse número aqui, de acordo, o banco de dados diz que podem existir até tantas proteínas. E um caso típico, eu só vou concluir esses casos com vocês, que eu acho isso bem interessante, por exemplo, a A está na minha amostra, mas a B talvez. Aqui a A e a B estão na minha amostra. Aqui a A está na minha amostra, a B está na minha amostra, a C está na minha amostra e a B talvez. E nesse caso daqui, olha só, a A está na minha amostra, a B está? Não sei. A C está? Não sei. Então eu posso ter a A, eu posso ter a B e a C, eu posso ter a A e a B e eu posso ter a A e a C. Bom, então voltando aqui para o Pattern Lab, para eu explicar melhor, eu não vou me prender a esse resultado de BSA. Eu vou carregar um resultado com um pouquinho mais de identificações aqui. Então, eu vou carregar, eu venho aqui no load e eu vou carregar aqui um resultado, deixa eu ver aqui, datasets de glioblastoma. Example datasets, meningioma. Deixa eu ver aqui. Então, aqui é uma análise agora de um lisado celular. É uma corrida relativamente simples aqui, não tem essas identificações aqui, 9.000 peptídeos identificados, o que é baixo, tá? Tem corrida aí que a gente pega 50.000 peptídeos, então essa corrida aqui não é uma corrida que a gente identificou até há pouco. Mas o que a gente tem aqui? Olha só. O número de proteínas aqui está variando de 1.870 a 1.505. Aqui são as proteínas que estão na amostra. Eu posso clicar aqui, por exemplo, e... Bom, vamos lá. É o locus da proteína, quantos aminoácidos tem, o número de peptídeos únicos. Aqui é o spectral count dela. Esse N-SAF daqui não tem outra forma de descrever senão o que eu vou falar agora. É uma gambiarra bem grosseira de aproximação de quantificação absoluta. Normalized Spectral Abundance Factor. Isso daqui é o seguinte. De acordo com aquela teoria lá do spectral counting, quanto mais uma proteína está presente na amostra, maior o número de espectros associado a ela. Mas imagina que eu tenha duas proteínas que têm a mesma quantidade de cópias na amostra, só que uma tem, sei lá, o dobro de número de aminoácidos que o outro. Então, naturalmente, a chance dela ter um número maior de espectros é maior. Então, esse NSAF é uma metodologia, eu não vou entrar na matemática dela, mas que, de uma forma geral, normaliza pelo tamanho da proteína. E aí, com isso, você consegue ter uma ideia da proporção de quem está mais abundante na amostra. E tem vários outros detalhes que eu posso entrar aqui. Como eu dei um double clique aqui, eu vejo a cobertura da proteína. Eu posso ver a cobertura em aminoácidos da proteína. Aqui são os espectros, né? Então, quando eu clico aqui, aparecem os espectros aqui embaixo.
Então, se o raw file estiver aqui e eu der um double click, eu posso abrir o meu espectro e falar, haha, isso aqui é um espectro bacana, porque eu estou vendo aqui vários íons da série Y aqui em azul e da série B. Isso aqui ele colore para mim automaticamente. Então é um espectro bacana, é um resultado confiável. E tem vários outros parâmetros aqui, como, por exemplo, a distribuição dos estados de carga é o que eu espero haver. Se eu espero ver no experimento de proteômica shotgun o estado de carga 2 como mais abundante, se o estado de carga mais abundante for, de repente, um 4, significa, pode me dar um indício que, de repente, a minha tripsina não está funcionando muito bem. Alguma coisa ocorreu. Então, essa conversa com os dados tem que ser muito importante, esse senso crítico. Por exemplo, aqui, outras coisas que tem aqui que a gente pode ver, eu estou curto em tempo aqui, então eu só vou puxar mais uns 2 exemplos aqui de coisas interessantes. Deixa eu ver uma coisa interessante aqui. Enzyme Specificity aqui. Eu tenho 6.936 peptídeos que são trípticos, ou seja, os 2 terminais eu consigo provar que são sítios de clivagem de tripsina, e eu tenho aqui 2.164 peptídeos que não são específicos. Por que isso é importante no meu experimento? Pelo seguinte, vamos imaginar que o Richard esteja fazendo um estudo de veneno de cobra. E aí ele tem um colaborador que foi lá, quer dizer, aí num dia o Richard foi lá no Butantan, coletou a amostra lá, aplicou o inibidor de proteases, botou a amostra dele no gelo, levou para a Fiocruz e analisou. Aí no outro dia, surgiu um outro veneno interessante que o Richard queria analisar, mas ele não pôde ir na Fiocruz, ele não pôde ir lá lá no Butantan, ou seja, lá onde for, coletar o veneno. Mas tinha o IC dele, que o recém-contratado, o IC, e o Richard falou, olha, vai lá. Aí o IC, beleza, né? Ele foi lá, o IC pegou o veneno, mas aí ele já esqueceu o inibidor de protease, né? Aí falou, beleza. Aí ele voltando e tal, e aí ele viu, ele estava voltando e não tinha nem... Mas ele falou, eu trouxe gelo seco, então não vai dar ruim. Aí estava lá no gelo seco, um pouquinho de gelo seco que ele trouxe. Mas aí ele voltando, ele viu que o amigo dele estava no bar, aí ele parou lá no bar, aí o gelo seco evaporou, e aquele calor de 40 graus ali no Rio comendo, e aquele veneno ali, né, aquelas proteases que estavam ali, tudo comendo aquilo dali. Aí chegou ali na Fiocruz, né, assim, a Ana Gisele estava focada no trabalho dela, para não chamar, né? Aí ele chegou aqui, botou no menos 80 e saiu. Então, aquela amostra não tem o mesmo grau de preservação do que aquela amostra que quando o Richard foi lá e coletou tudo com carinho, botou o protetor. E isso daí vai ter um impacto desgraçado na minha análise. Eu não posso fazer uma proteômica comparativa com isso daqui, são 2 bichos diferentes. Então, isso daqui pode estar, essa conversa com um dado de ver quantos missed cleavages, isso daqui vai ser refletido no dado aqui. Tem como ver. Tá, e 6. Então não façam isso. Numa proteômica quantitativa, eu já vou bater minha hora aqui, que eu prometi até as 5 horas. Então, só para finalizar, tem toda a parte de proteômica quantitativa e proteômica diferencial aqui, que se pode fazer também, que depois que você passa por toda essa análise criteriosa de análise de dados e tal, para se convencer que os dados estão bons, que nada ficou lá no Rio 40 graus, enquanto... Pode ser Belém 40 graus também, né? Às vezes até mais. Aí você finalmente vai para a parte quantitativa, onde o módulo mais usado é o label free, corrente extraída, né? Eu não vou entrar nesse detalhe que o meu tempo já acabou. Mas, então, só para concluir, né? Mesmo aqui, é possível, por exemplo, ver o nível de
Isso aqui seria a cromatografia de um peptídeo no tempo. Então, por exemplo, eu carreguei aqui meus resultados e agora eu estou olhando aqui, esse eixo daqui é tempo de retenção e esse eixo daqui é intensidade. E isso daqui é a intensidade da eluição de uma identificação minha no tempo. Esses dados estão todos aqui numa tabela, pronta para vocês. Mas com um clique de mouse você consegue ir lá e ver se o dado faz sentido. Então, essas informações aqui são preparadas, tem várias formas que o programa pode normalizar o dado. Às vezes você quer normalizar pelos top 3, às vezes você quer normalizar pelos top 2 peptídeos, às vezes você quer usar todos os peptídeos, ou você só quer usar peptídeo único. Então, o programa te dá toda essa flexibilidade para você fazer isso. E aqui também tem todo o ferramental de ferramentas para proteômica diferencial. Que também, assim, isso daí é tema de um curso inteiro de análise de dados que não tem condição de eu dar em uma tarde, mas o meu objetivo aqui era simplesmente refletir um pouco para vocês da análise desse programa daqui. Então, são 5 horas, e é isso, galera. Vou encerrar por aqui para dar tempo para as próximas apresentações. Obrigado aí. Não deveria. Se mudar é bug. O cálculo é o seguinte, ele vai contar, o cálculo é quantos aminoácidos daquela sequência você consegue explicar. É isso. Então, deveria ser o mesmo. Se não for o mesmo reportado, é algum fixo que tem que fazer. E assim, até o Windows tem fixes que precisam fazer, né? Então, disclaimer, né? Sempre tem uma coisinha para consertar no programa. A gente sempre acha. A gente faz o possível, mas... Isso. Parabéns, Paulo. Você falou do Diagnoprot, né? Diagnomass. E você tem uma Diagnomass. É. E você tem uma. Você diz que tem uma espectros diagnósticos de alta qualidade. E aí, o que você pretende fazer com eles? Eu vou falar para o dono do experimento que tem um bando de coisa interessante. Não, vamos lá. O Diagnomass hoje ele conversa não só com o Pattern Lab, mas ele conversa com o Pix, que é muito bom para de novo sequencing, e conversa com o FragPipe, que é um outro paradigma de busca. Hoje tem vários paradigmas de busca, mas que é um conceito de Open Search. Eu não vou entrar muito em detalhe agora sobre isso, mas é uma metodologia que, vamos dizer assim, ela consegue lidar com algumas modificações em aminoácidos e algumas PTMs. Ela consegue achar mais do que uma busca convencional. E no paper original do Diagnomass, então, a gente pega esses dados e a gente conversa com as 3 ferramentas, né? O FragPipe, do grupo do Alex Nevsky, o Pix, a gente importa todos os resultados de de novo sequencing do Pix, todos os resultados de PSM do Pattern Lab, e mesmo assim sobra um bando de espectro bonito, que é exclusivo e aparece em todas as replicatas biológicas. O que você vai fazer com isso, né? Aí eu acho que depende do experimento onde você quer chegar. Eu acho que a nossa parte é entregar isso. Às vezes são glicosilações,
Aí tem que correr para o Giuseppe, às vezes ele sabe como identificar isso daí. Se realmente isso for importante, né, que nem eu mencionei, tem bactérias que têm mecanismos de resistência devido a modificações pós-tradicionais, né, tem uma glicosilação no câncer é importante. Então, aí cabe ao pesquisador e a pergunta, né, ir mais atrás, mas tem ferramentas, outras ferramentas que também são especializadas, por exemplo, busca por glicano, busca por fosfopeptídeo, busca por... Mas o fosfopeptídeo, de repente, o Frag Pipe teria pego. Mas glicano não. Glicano não ia se dar bem. Se bem que tem agora um especializado para glicano deles, eu nunca testei. Mas aí você teria que ir atrás de ferramentas mais especializadas, mas você aperta o botão e você exporta o MS2 daqueles caras para você tentar realmente descobrir o que é aquilo. Mais alguma pergunta? Professor, quando a gente clica lá no nome da proteína, aparece lá embaixo os parâmetros, né? Aí eu sempre tenho uma dúvida quando eu estou fazendo as minhas análises, é porque quando aparece lá embaixo, aí tem escrito unique, aí tem true e false. Me explique, professor. Boa pergunta. Esse unique significa se o peptídeo ele mapeia só para aquela proteína no banco de dados ou não. Então, quando é exclusivo de uma sequência para aquele banco de dados, aí vai aparecer como true. Mais alguém? Não? Obrigado, Paulo. Obrigado. Agora vamos na sessão de vocês, onde vocês vão apresentar. Estamos muito curiosos para isso. Então, a Grazi agora vai ser a chairman dessa sessão. Pessoal, só aqui no chat, teve um pessoal aqui, só terminando aqui com o negócio do Paulo, que eles ficaram aqui perguntando se é possível, Paulo, fazer um workshop do Pattern Lab, pedidos aqui do chat. E que mais? Tinha mais um. É um workshop? Tem várias votações aqui também. Então, eles estão pedindo se você poderia fazer um workshop do Pattern Lab e tal. Posso falar que você responde no chat depois? Sim. A pergunta rápida. Assim, a gente tem um curso no Uruguai que a gente, em colaboração com o Instituto Pasteur, que a gente dá a cada 2 anos, 2024 é ano do curso, e ali a gente pega bem aprofundado na parte de análise de dados. E sim, eu deveria organizar um workshop aqui no Brasil também. Eu vou ver se em 2024 eu organizo algum curso de análise de dados. O pessoal está concordando e só tem uma pergunta que talvez depois você possa responder aqui no chat sobre o Bruker Compass. Dados gerados a partir de um aparelho Bruker, ok? Assim, eu não tenho muita experiência com os dados de Bruker, tá? Tem gente que já usou o Pattern Lab para dados de Bruker, mas eu tenho... Em princípio funciona, mas eu não tenho assim eu não saberia dizer se vai funcionar tão bem quanto o software da Bruker, porque eu sei que com os dados da Thermo funciona muito bem. O meu dia a dia é com os dados desses Orbitraps, eu sei que funciona muito bem. Eu já peguei dado da Waters e não funcionou tão bem quanto o equipamento, então eu não recomendo. Se você tiver uma coisa melhor, eu falo, não, usa. Eu não sugiro os nossos programas porque foi a gente que fez. Se tiver uma coisa melhor, usa. Então, os dados da Bruker eu não saberia dizer, eu teria que comparar para ver se vale a pena usar ou não. Ok, obrigada. Tem mais umas perguntinhas para você lá no chat, se você puder entrar, por favor. Só para já abusando aqui. Obrigada.